Graça e paz igreja, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Hoje eu quero meditar em Apocalipse, versículo 5, capítulo 1, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Essa meditação, ela é uma meditação que nos traz esperança, nos mostra sobre governo, sobre poder, sobre o futuro, revelação do futuro. E eu gostaria de estar falando através desse vídeo com você que chora por medo do futuro. Não esse futuro escatológico, mas o seu futuro, o futuro da sua vida, o futuro dos seus filhos. Vem comigo. Então, aqui em Apocalipse, João, ele fala de um trono, e ele fala de um livro, e ele fala de alguém sentado nesse trono, segurando esse livro com a sua mão direita. O que isso significa, né? Se for olhar um pouquinho para trás, no capítulo 4, nós vamos ver que João está falando que ele viu, porque ele foi arrebatado, ele viu o Pai, o Criador, sentado no trono. Ele viu o trono no centro e o Criador sentado no trono. E esse Deus Criador sentado estava com um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, na sua mão direita. Esse livro é a história, o futuro da humanidade, que Deus queria revelar para João, mas estava selado com 7 selos. Então, ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Você continua lendo ali, o anjo fala, eu vi, o próprio João escreve, eu vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Foi procurado, ninguém achou nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então, esse livro que contém o futuro da época, né, para a humanidade até o fim dos tempos, está sob o domínio de Deus. E se não foi achado nem no céu, ou seja, os anjos, os serafins, os querubins, os santos que já morreram, Moisés, Elias, Jacó, Maria, ninguém era digno de desatar esses selos. Na terra foi procurado, não foi achado, homens poderosos, homens ricos. Imagina esse pessoal né, lá de Israel, gente que tem sheiks, né, que tem muito dinheiro, ou então os filósofos de toda a história, ninguém foi achado, né, nem príncipes, nem governo, nem direita, nem esquerda, ninguém era digno de abrir os selos. E também embaixo da terra, ou seja, nem Satanás, nem seus anjos, demônios, principados, potestades, dominadores do mal, ninguém é digno de abrir nem de olhar para o livro. E esse livro escrito por dentro e por fora significa que ele estava completo, totalmente escrito, não faltava uma única palavra, estava escrito por dentro e escrito por fora. Ou seja, toda a história já estava escrita nas mãos daquele que governa, que tem todo o poder, que é Deus, o Pai, aquele que criou tudo, a terra, o céu, o mar e tudo que neles há, né? Então, se Deus tem o controle da história da humanidade, por que nós não vamos crer que ele tem o controle da história da minha e da sua vida? Que somos só uma poeirinha nessa humanidade. Então, o poder dele está, a nossa vida está sob o poder, o governo, a autoridade de Deus. E ali, João chorava, né? Porque ninguém foi encontrado digno de desatar. Então, João passou por um momento ali de tristeza, de medo, de angústia do futuro, porque ninguém foi encontrado para desatar. E você, chora de medo? Chora de angústia da sua vida? Chora de medo do futuro? Medo do que vai acontecer com seus filhos? Se eles vão ter sucesso profissional? Se você vai perder o emprego? Se o seu casamento vai durar? Se a doença vai te matar? Se o Covid vai te pegar? Chora de medo? Fique sabendo, com convicção, que toda a sua história está nas mãos daquele que governa, daquele que criou.
Mas assim, é uma coisa importante ressaltar, né? Quando acontece algo de ruim na nossa vida ou na nossa vizinhança, a gente sempre escuta uma frase que diz assim: ah, Deus está no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, é da vontade de Deus fazer o quê, né? Quando é algo ruim. Mas refletindo nessa mensagem, eu creio que a mensagem discorda desse fatalismo de que Deus sabe todas as coisas, é da vontade dele. Que Deus sabe de todas as coisas, isso é real. Ele está sentado no trono com o livro. Que Deus pode todas as coisas, que Deus tem o controle de todas as coisas, sim, mas que é da vontade de Deus, aí nós precisamos refletir melhor na luz do Espírito Santo. Porque Deus tem uma história incrível para cada um de nós, porque Ele tem propósitos para a vida de cada filho seu. Tudo tem propósitos. Mas nós precisamos fazer escolha ao longo da nossa vida. E a escolha de obedecer. Quando Deus criou o paraíso e criou Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, ele sabia que Adão e Eva iam comer do fruto. Ele sabia. Por que que ele deixou o fruto? Aí a gente tem que perguntar para ele. Mas ele sabia, com certeza. Mas ele deu a chance, a oportunidade para Adão e Eva escolher, mesmo sabendo que eles escolheriam desobedecer. Porque aí ele tem propósitos. Mas a vontade de Deus era que eles vivessem naquela mordomia, tanto que criou o paraíso perfeito. E a vontade de Deus para mim e para você e para a humanidade, assim já diz a palavra, é que todos sejam salvos e vão para o céu com ele. Essa é a vontade dele. Porém, existem as leis que ele mesmo criou, e uma delas é reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. São princípios. Essa é a principal característica daquele que vai morar no céu. Mas além de morar no céu, uma vez que nós já reconhecemos a Cristo, aqui também a palavra diz que ele constituiu reino e sacerdotes, ou seja, ele já estabeleceu seu reino aqui na terra e já nos colocou como sacerdotes. Então nós já estamos vivendo o reino, somos salvos, estamos vivendo o reino, somos sacerdotes, temos livre acesso à sala dele, podemos nos comunicar com ele a hora que nós quisermos, nós temos total acesso diante de Deus. E então, nós temos o quê? Uma vida de reinado para viver aqui na Terra. Mas para isso existem as condições de obedecer. Precisamos reconhecer que Ele está no governo. Que adianta um cristão que tem tudo isso que eu falei que Deus deu para ele, mas não para meditar que Deus está no controle de tudo e aí começa a se afligir com medo de tudo. Com medo do futuro. O futuro pertence ao Senhor. Cabe a você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo para entender a vontade dele para a sua vida e para se posicionar no caminho da obediência. Assim você vai ter uma vida em abundância, como Jesus falou que daria. Assim você vai ter a sua sede saciada e não vai precisar ficar correndo atrás de coisas que saciam a sede momentaneamente e que geram frustrações e que geram estresse e que geram doenças. Quando Jesus falou busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, isso faz parte. Olha para o reino que está estabelecido, se posiciona como sacerdote e busque a conhecer a Deus e prossiga em buscar a conhecê-lo enquanto você está nesse reinado, porque a sua vida está nas mãos dele. E ele tem grandes coisas para mim e para você. E a vontade dele é que nós vivamos essas grandes coisas. Mas às vezes a gente escolhe ser como Adão e Eva. Querer algo que não é para nós, que não vai nos fazer bem e que vai nos fazer conhecer a tragédia, conhecer o mal. Então ele deixa determinadas essas coisas para nós, mas a gente infringe algumas regras. E aí a vontade dele era que todo aquele povo do Êxodo chegasse na Terra Prometida. Não era vontade de fazer o povo ficar 40 anos rodando e morrer sem entrar. Mas foi uma escolha. Entende? Então, se você chora de medo do seu futuro, busque o seu Deus que te deu livre acesso à sala de trono e medite no poder e na grandeza que ele tem.
Porque ali na visão de João, os 24 anciões falavam no versículo anterior: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E então, aquele que era procurado, que não era encontrado para desatar ninguém era digno, aquele que era procurado foi encontrado, que é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus Redentor. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor, confia no poder do seu Deus e viva com a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus.